Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, não sobre algum assunto teórico ou operacional de mercado financeiro, mas vou dar um pouquinho das minhas opiniões e algumas coisas que eu acho que são necessárias serem faladas diante da situação da guerra da Ucrânia e da Rússia. Tá certo? Pessoal, o que eu vejo muito acontecendo, né? As pessoas e brasileiro tem muito esse vício de transformar tudo em briga de torcida, né? Então agora é o time Rússia, é o time Ucrânia. Eu amo a Ucrânia e eu odeio a Rússia. Eu amo a Rússia e eu odeio a Ucrânia. E daí todo mundo vira fanboy de algum lado, todo mundo vira cheerleader de algum lado e ninguém faz uma análise racional das coisas, ninguém olha a situação por diferentes pontos de vista, por uma diferente perspectiva e tudo agora você tem que odiar um lado e amar outro, odiar um e amar o outro. E as pessoas, é impressionante como elas se radicalizam, né? Viram fundamentalistas, viram radicais de uma hora para outra, assim, extremamente rápido. E a mídia, né, constrói toda uma imagem e as pessoas compram essa imagem e acreditam cegamente em tudo que acontece na mídia e tudo que a mídia fala vira uma verdade absoluta para essas pessoas. Parecem zumbis, assim. É algo muito bizarro e eu acho que eu não posso deixar de fazer esse comentário aqui no canal. Enfim, não só para quem vê agora, mas para quem vê esse vídeo para a posterioridade, que fique então de ensinamento algumas coisas que eu vou falar aqui. Então a gente viu aí na última semana, né, com esse conflito da Rússia e da Ucrânia, tem uma frase legal, né, que eles falam que a primeira coisa que morre na guerra, a verdade. A primeira coisa que é assassinada na guerra é a verdade, alguma coisa assim. E a gente não sabe o que dá para acreditar, né? Então teve, por exemplo, um míssil que caiu num prédio lá na Ucrânia e falaram, esse é um míssil russo. Aí teve outro que falou, não, na verdade foi um míssil da artilharia antiaérea da Ucrânia que falhou e que caiu no prédio. Aí teve uma imagem de um tanque atropelando um carro, aí falaram, esse é um tanque russo. Aí daí falaram, não, na verdade é um tanque da Ucrânia, né? Então assim, tem pessoas que daí vem, não, é um tanque russo, é um míssil russo, já compra isso como verdade absoluta. E tem pessoas que olham e falam, não, é um tanque da Ucrânia, é um míssil da Ucrânia, e compram isso como verdade absoluta. E na verdade, talvez tenha algumas pessoas que olharam muito a fundo o assunto e saibam, não, realmente foi o russo, realmente foi da Ucrânia. Mas 99% das pessoas, a gente não sabe se foi o míssil russo, se foi o míssil da Ucrânia, se foi o tanque russo, se foi o tanque da Ucrânia. Não, Marcos, eu sei. Como é que você sabe? Não, porque o jornal falou que é. Porque a TV falou que é. Porque o fulaninho falou que é. Tá, amigão, você não sabe. Você tá chutando. Agora, tudo que o jornal falou, que o fulaninho falou, ou que a TV falou é verdade absoluta? Eu acho que isso é um jeito bem ignorante de tentar refletir sobre as coisas, né? Ou melhor, de não refletir sobre nada. Simplesmente sair comprando a palavra dos outros como verdade, ou a pesquisa dos outros como verdade. Bem, tendo dito isto, é legal a gente fazer uma comparação. Primeiro eu quero falar um pouco dos Estados Unidos, né? Porque as pessoas, eu tô Team OTAN e eu tô Team Rússia. E não faz uma análise da situação e tenta ver o ponto, a perspectiva dos dois países e de outros países também, né? Então eu queria trazer para vocês, primeiro, algumas questões, né, a respeito dos Estados Unidos, porque as pessoas gostam dos valores americanos, e eu também gosto muito dos valores americanos, de respeito à propriedade privada, de liberdade de expressão, de respeito ao direito à defesa da vida, a questão de haver o processo legal, a questão de haver a alternância do poder. Então esses são valores, né, que se a gente for pensar,
quando lá em 1789, né, na independência americana, e nos anos subsequentes, né, os Estados Unidos meio que inventou a democracia, inventou a divisão nos poderes, e comparado ao que nós tínhamos antes, né, a questão dos monarcas, dos reis, dos imperadores, e certos respeitos às liberdades individuais que foram solidificadas nesse processo de independência americana e da fundação da República Americana, né? Eu acho isso positivo, né, se a gente for pensar comparado ao que a gente tinha, né, no final lá do século XVIII. Muito bem. Mas a gente não pode confundir valores americanos com o Estado americano. Essa que é a questão. A gente não pode confundir valores de um país ou de um povo, melhor dizendo, com as ações daquele Estado. Porque muitas vezes elas são totalmente contrárias aos valores daquele povo, daquele país. Tá certo? Então vamos falar um pouquinho, né, da crise dos mísseis para a gente começar a contextualizar a situação. Então em 1962, os Estados Unidos já tinha tentado uma invasão, né, de Cuba, para começo de conversa, né? E se a gente vê na história dos Estados Unidos ele está sempre em guerra, principalmente até o século XIX, guerras dentro do próprio Estados Unidos, né, as guerras para expandir as fronteiras dos Estados Unidos, principalmente ali ao oeste, e também algumas guerras próximas às fronteiras marítimas ali dos Estados Unidos, guerras navais, né, próximos ao território americano, mais para defesa, né? Então principalmente ali contra a coroa espanhola, algumas guerras e algumas outras coroas de potências europeias. Mas a partir ali de 1900, né, do início do século XX, a gente vê cada vez mais os Estados Unidos tendo a mão metida tendo participado, seja enviando soldados, ou seja simplesmente dando apoio militar, de certa forma, a quase todas as guerras que acontecem ao redor do mundo. Então, realmente faz jus ao nome, né, que alguns falam da potência imperialista e tudo mais. O que tem muita verdade nisso. E de novo, e aqui a gente tem que separar valores americanos com a atuação do governo americano. Infelizmente, os valores americanos e as ações do governo americano muitas vezes não batem. Enfim, a gente teve essa crise dos mísseis em Cuba, né? E os Estados Unidos tentou fazer uma invasão com Cuba, com rebeldes apoiados ali pelo governo americano, acabou não dando certo. Aí em 1962, a União Soviética coloca mísseis em Cuba, e que fica ali aproximadamente a uns 150 quilômetros da Flórida. E o que os Estados Unidos faz com reação a isso? Ele faz um bloqueio militar em Cuba, né? Então dificulta a entrada de mercadorias, a entrada de bens, comércio, pessoas, e impede a entrada de material militar. Isso acaba sendo terrível para Cuba, né? Então imagina todo navio que quer entrar num país, imagina fosse no Brasil, você tem ali os Estados Unidos dizendo o que pode entrar, o que não pode, checando os papéis de todo mundo que entra dentro que quer, de todos os navios que querem entrar nos portos brasileiros. Então imagina como isso não foi prejudicial para Cuba, como isso não gerou uma crise econômica gigantesca em Cuba, quantas pessoas não morreram, né, em consequência desse embargo militar que foi feito a Cuba, tá certo? Isso é para colocar uma perspectiva, gente, tipo, se vocês forem pensar, e se a China ou a Rússia colocasse mísseis hoje, por exemplo, ali no México, na fronteira do México com os Estados Unidos, eu não tenho dúvida que no dia seguinte os Estados Unidos invadiam o México.
os Estados Unidos não ia pensar duas vezes de invadir o México se a Rússia ou a China colocassem mísseis na fronteira dos Estados Unidos com o México. Tá certo? Então, assim, isso é só para a gente olhar para um ponto de vista diferente, para uma perspectiva diferente e entender a situação. Agora vamos para a situação da Rússia. O que acontece com a Rússia? A OTAN vem cada vez mais expandindo os seus países aliados para o oeste, né? Até inclusive em vários países que eram antes parte da União Soviética, Lituânia, Letônia, Estônia, e colocando bases da OTAN nesses países que ficam na fronteira com a Rússia. E agora eles queriam fazer o mesmo com a Ucrânia. E daí o governo russo foi lá e disse, não vou aceitar isso e vou invadir a Ucrânia. Eu vou entrar mais a fundo se isso é certo ou errado, mas é só para vocês entenderem que se fosse os Estados Unidos no lugar da Rússia, ele teria feito isso no dia seguinte em que ele soubesse que há mísseis no México, por exemplo, na fronteira do México com os Estados Unidos. No dia seguinte os Estados Unidos teriam invadido. Então, isso é só para a gente tirar um pouco da coisa de torcida, né? Eu sou time Estados Unidos, eu sou time Rússia, e entender as coisas de um jeito menos infantil e do jeito um pouco mais maduro, tá certo? Sobre como as coisas funcionam. Deixa eu ver, eu tenho aqui uma listinha também, só das guerras. Eu não vou falar todas as guerras que os Estados Unidos se envolveu, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, mas só das guerras que os Estados Unidos se envolveu no século XXI, ou seja, nos últimos 22 anos, todas as guerras que os Estados Unidos se envolveu. Se envolveu diretamente, né? Então, assim, soldados no território estrangeiro. Se for colocar o que os Estados Unidos se envolveu fornecendo armamento, fornecendo ajuda, auxílio, seja vendendo armamento, vendendo equipamento, vendendo gasolina, dando suporte para tropas de outros países fazerem guerras com outros países que não são aliados, aí a lista ia ser ainda 4 vezes maior. Mas então, boots on the ground, botas no chão. O que os Estados Unidos fez aí nos últimos 22 anos? Bem, primeiro a gente tem que começar com a guerra do Afeganistão, guerra mais longa dos Estados Unidos, 20 anos de guerra. Guerra do Iraque, 2003 e 2011. E uma das guerras mais longas dos Estados Unidos também. Então foram aí 8 anos mais ou menos. E os Estados Unidos e a OTAN invadiram o Iraque, né, sobre a ideia, utilizando aquela raiva do atentado de 11 de setembro e a mentira de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, e como se isso fosse uma justificativa para invadir o Iraque. Muito bem. E tem estatísticas, né, eu já vi que 500 mil de pessoas morreram como consequência da guerra do Iraque. Então não é só 500 mil que levaram um tiro ou uma bomba na cabeça. 500 mil de pessoas, por exemplo, você vai lá e bombardeia, os Estados Unidos bombardeia, a OTAN bombardeia um local onde, por exemplo, é feito o tratamento de água. Em consequência disso, as pessoas deixam de ter tratamento de água. O povo do Iraque deixa de ter tratamento de água e morre em consequência disso. Ou então destroem uma usina elétrica e as pessoas que estão no hospital, às vezes sobrevivendo por causa de um aparelho, morrem por causa disso. Ou as pessoas que não têm eletricidade, que não têm acesso a medicamento, que não têm acesso a uma estrada porque foi destruída pelo exército americano e em consequência disso morre de fome, né? Então todas essas pessoas foram mortas pela invasão dos Estados Unidos. E algumas estatísticas falam em 500 mil de pessoas. E isso de pessoas mortas. Então a gente fala, porque morreram 200, 300 pessoas na Ucrânia, e 3 mil tropas russas, 4 mil tropas russas. Eu não estou dizendo que é certo. O que eu estou dizendo é só, e dessas 300 pessoas na Ucrânia, até agora, né, a maioria esmagadora foram militares, então quase nada de civis. O ponto aqui é o seguinte, a gente colocar em perspectiva as coisas.
300 pessoas, o mundo inteiro, né, para e condena e fica desejando morte à Rússia, mas os Estados Unidos matar 500 mil de pessoas, né, vamos comparar aqui, 300 pessoas, 500 mil de pessoas, né? Acho que a câmera nem consegue lidar com a comparação, de tão desproporcional que é. E nem por isso todo mundo o mundo ocidental ficou desejando morte aos Estados Unidos ou ficou querendo, enfim, ficou desejando ódio aos Estados Unidos, ficou retalhando os Estados Unidos. Então, eu acho que é 2 pesos, 2 medidas aí. Entendeu? De novo, não quer dizer que uma coisa só porque é menor é certa, mas eu acho importante a gente colocar as coisas em perspectiva. O quanto de guerras e de extermínio e de genocídio foi praticado pelos Estados Unidos nos últimos 22 anos, só nos últimos 22 anos eu vou falar aqui. E a nossa reação não é a mesma, né? Porque a gente é muito influenciado pela mídia, muito manipulado pela mídia. E se a mídia nos diz pra gente ter raiva de A, a gente tem raiva de A. E se diz pra ter raiva de B, a gente tem raiva de B. E daí a gente fica nessa posição infantilizada, nessa posição zumbizada. A mídia falou que agora tem que ir pro norte. Vamos todo mundo para o norte. A mídia falou que agora tem que ir para o sul. Vamos todo mundo para o sul. E ninguém faz uma reflexão das coisas que estão acontecendo. Ninguém vê as coisas por diferentes pontos de vista. Tá certo? Bem, isso a gente também está falando em refugiados, né? Então nessas guerras do Afeganistão, do Iraque, a gente está falando de milhões de refugiados, pessoas que, enfim, fugiram do país delas e estão aí por todos os cantos do mundo. Agora, vamos ver outras guerras. Guerra do Noroeste do Paquistão, 2004 até hoje. Então, Estados Unidos, uma guerra no norte do Paquistão. Outra guerra, rebelião da Al-Qaeda no Iêmen, 2010 até hoje em dia. Então, até hoje em dia, os Estados Unidos tem uma guerra no Iêmen. E todo ano pessoas são mortas nessas guerras e a gente nem fica sabendo. Então, por exemplo, você sabia que os Estados Unidos está numa guerra no norte do Paquistão? Até hoje. Você sabia que os Estados Unidos, até hoje, todo ano mata pessoas no Iêmen? Joga bombas lá? Em hospitais, em casamentos, às vezes realmente em grupos terroristas, mas também mata civis, porque geralmente eles vão estar misturados, né? Não vai ter 100 pessoas, as 100 vão ser do grupo terrorista, às vezes vai ter 50 do grupo terrorista e vai ter 50 pessoas que podem ser a esposa do terrorista, pode ser o filho do terrorista, pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com a história e que leva uma bomba na cabeça e acaba morrendo, né? Por culpa dos Estados Unidos que mata esse pessoal. Então, vamos ver o que mais. Intervenção militar na Líbia em 2011. Então, guerra na Líbia. E guerra contra o Estado Islâmico. Aí nós temos ataques no Iraque e na Síria. Tá certo? Se a gente for pesquisar mais, talvez até tenha mais guerras aí que os Estados Unidos está metido. Isso a gente fala assim de guerras. Os Estados Unidos está lá colocando o drone deles, bombardeando, colocando soldados em território estrangeiro. Isso eu não estou nem falando de guerras em que os Estados Unidos dá suporte a outros exércitos. Marcos, mas esses são um bando de terroristas aí que os Estados Unidos está matando. Isso não são pessoas. Não são pessoas, não são famílias, não são crianças, não são mulheres, não são idosos que estão morrendo. Não, isso são tudo terroristas, isso é tudo gente ruim. Pessoal, isso é propaganda, né? Isso é a narrativa que é criada. Assim como todo mundo que faz uma guerra ou tenta perseguir algum grupo, fala que não, isso não são pessoas. Isso são terroristas. Isso são pessoas sujas. Isso são pessoas doentes. Isso são aquilo. Então, todo mundo que inicia uma guerra contra outra pessoa, a primeira coisa que ela tenta fazer é desumanizar essas pessoas, né? Assim como agora na Rússia, ela faz a guerra na Ucrânia, ele não fala assim, olha, estou invadindo o governo ucraniano. Não, eles falam assim, olha, estou invadindo para derrubar o governo de nazistas, de assassinos, de criminosos, um governo que é fantoche,
do Ocidente, dos Estados Unidos. Eles não são pessoas, não são famílias que estão sendo invadidas, que estão sendo mortas. Não, são a escória da humanidade. E a mesma coisa os Estados Unidos faz, quando ele sai lá bombardeando e matando milhares de pessoas pelo Oriente Médio. Não são pessoas, não são famílias, não são idosos, não são mulheres, não são crianças. São terroristas, são a escória da humanidade, não são gente. Eles merecem isso, né? Enfim, então a retórica utilizada pelos Estados Unidos é a mesma retórica utilizada pela Rússia, é a mesma retórica utilizada pela China, é a mesma retórica utilizada pela Arábia Saudita quando ela bombardeia alguém, pelo Irã quando ele bombardeia alguém, um país africano quando mata a pessoa que é do outro país e assim por diante. Certo? Então, pessoal, não sejam fanboy, não sejam cheerleader de país, de exército, tá certo? Não sejam torcedores, não sejam infantis, analisem as coisas de uma maneira madura, tá? Não confundam os valores americanos com as ações do Estado americano, porque muitas vezes uma é o contrário da outra. Não confundam o povo russo com o governo russo. Não confundam o povo ucraniano com o governo ucraniano. São coisas muitas vezes diferentes. Agora, vou dar a minha opinião sobre o conflito. Ao meu ver, a Rússia está errada. Assim como quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba, não justifica o que os Estados Unidos fez em Cuba, não justifica o embargo militar que os Estados Unidos fez contra Cuba. E não é porque a OTAN colocou mísseis na Estônia, na Letônia, ou ia colocar mísseis na Ucrânia, também não justifica uma invasão da Estônia, da Letônia, da Lituânia, não justifica, agora que a gente está vendo, uma invasão da Ucrânia. Tá certo? Tá errado. Querendo ou não, território soberano de outro país. Se ele quiser colocar mísseis apontados para você, bem, é claro que na retórica ninguém vai dizer que são mísseis apontados para você, né? Você vai dizer, não, eu fiz uma base militar, eu coloquei aqui alguns mísseis e algum equipamento militar, mas é puramente para defesa e para proteção. É claro que nós não queremos nenhum tipo de conflito, nós somos os bons mocinhos, nós somos os escoteiros e tá tudo certo. Enfim, essa vai ser a retórica. Mas no final a gente não sabe, né? Se os mísseis que estão ali realmente são uma ferramenta de proteção e de bom mocismo, ou se você tem alguns interesses de começar guerras e pressionar os outros países. Mas por mais que tenha equipamento militar num país que está na sua fronteira, isso não justifica. Se a Argentina colocar equipamento militar na fronteira com o Brasil, não justifica o Brasil invadir a Argentina. Se o Brasil colocar equipamento militar na fronteira com a Argentina, não justifica a Argentina invadir o Brasil, tá certo? É o território dele, ele faz o que ele bem entender, né? Então você vê, por exemplo, na fronteira da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, para a gente pegar um exemplo, você tem a Coreia do Norte apontando mísseis para a Coreia do Sul e a Coreia do Sul apontando mísseis para a Coreia do Norte. Essa é a realidade na fronteira da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Agora, isso não torna certo a Coreia do Sul invadir a Coreia do Norte, nem a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul. Tá certo? Então, essa é a minha opinião. O governo russo está errado no que ele está fazendo, não deveria ter invadido a Ucrânia, mas vamos analisar a situação de uma maneira madura, vamos olhar por diferentes perspectivas, por diferentes pontos de vista e não ficar tendo uma visão infantil das coisas e nem virar torcedor em cima do que acontece. Beleza, pessoal? Então vai ficando a minha opinião sobre a situação aqui. Até o vídeo de domingo. Um abraço. Tchau, tchau.